Nosso festival presencial, ele foi incrível, né? A gente teve mais de 200 pessoas participando com a gente presencialmente, né? Ao vivo lá da nossa estrutura. Foi muito bacana. Eu acho que a gente fez aí um casamento perfeito entre a arte e a longevidade. A gente trouxe muita arte das suas diversas formas de expressão e trouxemos também a longevidade, né, na palavra, nas expressões, nas histórias de vida. Então, a gente ficou muito feliz e ele está disponível no YouTube. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, de quem pode estar presencialmente, mas está lá disponível também para quem quiser, né? Vi que Arnaldo chegou aí também, muito bem-vindo. Gena chegou, muito bem-vindos, viu, pessoal? Vamos começar então. A gente já deu 3 minutinhos, né, de tolerância, e senão a gente atrasa muito o nosso final. Então, que sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente já falou aqui um pouquinho do nosso festival presencial. E hoje aqui para dar oportunidade para mais pessoas conhecerem esse tema tão lindo, onde a vida encontra a arte, nessa sétima edição do Festival Coletivo Longevidade da Rede Longevidade, que é sempre um sucesso e é sempre uma alegria para a gente estar fazendo esse festival. Como é bom a gente poder curtir e programar e executar um festival. Muito legal. E aí, isso tudo, né, pessoal, só é possível da Rede Longevidade realizar com os nossos patrocinadores e todo o apoio que a gente recebe. Então, a gente vai agradecer aqui, com muita gratidão mesmo, a Elo, a Livelo, o Instituto Unimed BH, XP Educação e o Instituto Votorantim, pelo apoio que vocês nos deram, né, nesse projeto. E o fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte. A todos vocês, o nosso muito obrigado mesmo por nos ajudar a realizar esse que é um evento tão bacana, né? Então, assim, eu já fiz um pouco essa abertura, Michele também já deu um oi para vocês, e hoje a gente vai conversar sobre talvez, eu estava pensando aqui à tarde, talvez o que seja a nossa maior grande arte, né? Que é o nosso corpo. Talvez seja a maior grande obra de arte da natureza, seja o nosso corpo, né? Com toda essa perfeição que ele carrega. Então, a gente vai conversar sobre ele, Corpo-Cena, a arte do corpo em ação. A doutora Juliana vai falar um pouco para a gente sobre isso, depois a gente vai ter uma oficina que ela vai propor, e a gente então faz o encerramento para vocês saberem os próximos encontros, os horários, os temas e com quem que a gente vai estar, tá bom? Então, para falar para a gente sobre essa linda obra de arte, que é o corpo, a doutora Juliana Duarte, que é a nossa professora do Núcleo Vida Saudável, né? O qual esse tema faz parte, médica geriatra, coordenadora do Serviço de Geriatria do Hospital Horizonte, e vai ministrar essa oficina linda para nós. Bem-vinda, Ju, e muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Olá, gente, boa tarde. Um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, falando sobre saúde, falando sobre corpo, arte, e o nosso corpo, ele é pura expressão, né? E toda expressão, toda expressão, ela é artística, né? E então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, falando a respeito desse tema. Bom, eu queria trazer aqui para gente um pouquinho da reflexão de como que é essa história, como é que a gente pode pensar nessa oficina, né? Nesse momento que a gente pretende falar e, ao mesmo tempo, atuar, expressar de uma forma artística através do nosso corpo. Como é que é essa história do corpo-cena? Hoje a gente vai fazer aqui uma abordagem teórica, vou falar um pouquinho para vocês a respeito da saúde, do que a gente pretende expressar, né?
Mas eu acho que é muito importante a gente pensar é que a gente atua e expressa através do nosso corpo todas as cenas da nossa vida, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Então, realmente não teria um nome melhor para esse momento do que corpo-cena, a arte do corpo em ação, né? Bom, e o que a gente pretende aqui, então, né? A gente pretende hoje olhar para o nosso corpo, olhar para o corpo como um lugar de expressão emocional. E a gente pretende usar a arte para dar voz aos sentimentos, ao que a gente está sentindo, e a sentimentos que muitas vezes ficam guardados, ficam presos em silêncio. Isso acontece durante todas as fases da nossa vida, mas na maturidade parece que a gente já afastou mais ainda, né? Assim, com o passar do tempo, parece que a gente vai se afastando ainda mais dessa expressão do corpo. Então é isso que a gente pretende trazer um pouquinho aqui e tentar resgatar, e mais do que isso, tentar ver assim o tanto que é fácil, acessível a gente conseguir expressar, né, os nossos sentimentos. Bom, gente, então para a gente falar um pouquinho, introduzir, né, não tem como a gente não conversar um pouquinho a respeito da saúde e de como a saúde se manifesta no nosso corpo, né? Bom, a gente já conversou muito em alguns momentos aqui, através de cursos, outros momentos que a Rede Longevidade nos propiciou, e eu acho que fica até fácil a gente hoje ter esse conceito bem formado do que é a saúde, né? Que a saúde, que a gente não pode ver a saúde como uma ausência de doenças, ausência de problemas de saúde, que a saúde vai muito além disso, né? A gente sabe, né, tá mais do que claro isso assim para gente, que a saúde ela é muito mais uma sensação de bem-estar. Esse também é o conceito, né, da Organização Mundial de Saúde, que a saúde ela é uma sensação de completo bem-estar físico, psíquico, emocional, social. Mas a gente nem precisa saber esse conceito para a gente poder sentir se a gente tem saúde, se a gente está saudável ou não, né? Então, assim, às vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa assim, você acha que você é uma pessoa saudável? A pessoa ela pode se confundir um pouquinho ali e pensar, não sei, eu uso tantos medicamentos, eu vivo fazendo exames, eu tenho tantos problemas. Mas como você está se sentindo hoje, nesse momento? Você se sente capaz? Você sente que você consegue desejar, que você consegue se organizar para fazer as coisas que você quer? Você é uma pessoa hoje que esse seu corpo, ele te traz prazer, ele te traz paz, ele te leva onde você deseja, você consegue atuar no meio da forma que você deseja, você consegue sentir vontade, sentir desejo, se organizar para fazer as coisas. Então você tem saúde, né? Independente de ter hipertensão, diabetes, uma artrose, uma dificuldade para enxergar, de usar 3, 4, 5 medicamentos. Então a saúde ela é isso, né? Ela é muito mais a nossa sensação de bem-estar e junto a isso, a nossa sensação de que a gente é independente, de que a gente é funcional, né? De que a gente é capaz de fazer o que a gente quer, que a gente é capaz de tomar as nossas decisões. E por isso que é tão importante
Com o passar dos anos, a gente, para analisar a saúde de uma pessoa, para perceber a nossa própria saúde, a gente pensar nesse aspecto funcional, né? Que a gente fala tanto em funcionalidade na longevidade, mas é isso mesmo. O que importa, no fim das contas, é como que a gente funciona na vida, é a nossa funcionalidade, né? Se essa funcionalidade, se a gente tem ela preservada, não precisando de ajuda de outros, se a gente é independente para realizar, se a gente é autônomo para querer e planejar. Então, a saúde, ela é isso, né? E a saúde, gente, ela também, um outro conceito assim importante para a gente ter, para a gente sempre pensar, é que a saúde, ela não é separada, né? Não existe na gente uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental, como se fossem setores distintos e separados da gente. Isso também não existe. Quando eu vou dar uma aula, quando a gente vai falar a respeito de saúde, quando a gente vai aprender lá nos cursos, nas faculdades, a gente aprende de forma separada, mas isso é didático. Mas a gente também tem que ter muito claro na gente esse conceito de que saúde é uma coisa só, né? De que um problema na nossa saúde física, eu vou até colocar assim, entre aspas, por exemplo, uma dor que eu posso estar sentindo no meu joelho, porque eu tenho uma artrose, às vezes fiz um esforço maior. Aquela dor, ela não está só ali no meu joelho, não. Ela está me trazendo um desgaste emocional, ela está me trazendo dúvidas, ela está me trazendo medos. Ai, meu Deus, será que agora eu vou ficar com esse problema? Essa dor vai me acompanhar, isso aqui vai limitar. Será que daqui a pouco eu não vou conseguir andar? Né? Então, assim, a dor, toda dor que a gente sente, ela é total. Ela é total. Ela é expressada no nosso corpo, que é esse ambiente de expressão, porque a gente expressa tudo o tempo todo. Eu estou aqui dando aula e estou mexendo a minha mão, estou expressando, estou falando hora com um tom mais alto, hora com um tom mais baixo. A gente se expressa o tempo todo. E o nosso corpo, ele também expressa a nossa saúde o tempo todo. E de uma forma integral, de uma forma completamente interrelacionada. Completamente. Né? Uma vez, por exemplo, que eu esteja com um problema da minha saúde emocional, psíquica muito grande, não estou conseguindo dormir, às vezes estou com um quadro depressivo muito intenso, às vezes uma depressão com ansiedade, eu estou inquieta, eu estou irritada, qualquer coisa me tira do sério, eu estou uma pilha. O que vai acontecer com a gente? A gente vai adoecer mais, a gente vai gripar mais, né? O nosso intestino vai sentir rapidinho esse desconforto psíquico, esse problema na saúde psíquica. Em alguns o intestino vai prender, em outros vai soltar, né? O sistema imunológico vai sofrer e a gente vai ficar com as nossas reservas imunológicas pioradas, sem dúvida. E hoje a gente sabe que, inclusive, as pessoas com uma depressão maior, com uma depressão grave, com um problema de ansiedade mais grave, elas têm um risco maior de morrer por causas físicas e causas cardíacas do que o restante da população que não tem um diagnóstico ali de um problema psíquico naquele momento. Então, olha como é que o nosso corpo atua. Olha como que é tudo integrado. Olha como que a saúde é toda integrada. E a saúde mental?
mental, eu estou chamando mais dos aspectos, assim, cognitivos, tá? Memória, atenção, orientação no tempo, no espaço, capacidade de planejar, elaborar as coisas, é isso que eu estou chamando mais de mental, separando de emocional e físico, tá? Então, quando a gente pensa no mental, a gente também vê isso o tempo inteiro. Olha, quantas vezes eu ouvi aqui histórias que eu não sou capaz de explicar assim. Eu falo aqui até porque eu estou aqui no consultório hoje, né? Foi aqui mesmo que eu ouvi. Então, histórias que até hoje eu não consigo explicar completamente. De pessoas que eu fiz um diagnóstico de um quadro de uma demência mesmo, uma demência da doença de Alzheimer. Mas que quando eu vou vendo, vou coletando a história, vou vendo ali tudo que começou. Gente, é tão comum a fala de que começou depois que teve uma perda, depois que faleceu alguma pessoa muito importante, depois que sofreu uma dor muito grande. Por quê? Gente, mas como é que é isso, Juliana? O cérebro não muda na demência? A partezinha ali responsável pela memória, tá, gente? Que chama hipocampo, a parte principal. Tem outras, mas essa é a principal. Ela não reduz de tamanho na demência? Como que isso pode acontecer num quadro de uma depressão, de uma ansiedade, de uma perda, de um sofrimento? Bom, gente, pode acontecer. Inclusive, hoje tem muito estudo mostrando que, inclusive, em depressões mais graves, existe também nas pessoas mais velhas uma redução nessa regiãozinha lá do cérebro. Bom, então tá tudo relacionado. Então vamos pensar que nosso corpo, então, ele expressa o tempo inteiro as dores, os problemas, as dores emocionais, as dores físicas, as angústias. A gente é esse ser de expressão. Tem expressão que a gente está aqui vendo, né? A linguagem expressa. Mas tem expressão que está acontecendo lá dentro que a gente não vê. E que muitas vezes a gente não consegue perceber. Muitas vezes a gente precisa de muito autoconhecimento, muita conexão com a gente mesmo, para a gente começar a perceber: olha, sempre que acontece isso na minha vida, eu sinto isso. Eu fico pior assim, porque a gente é distante, né, dos nossos sentimentos mais profundos e como que isso atua no nosso corpo. A gente vive distanciado disso, né? Agora vamos falar um pouquinho da arte. A arte, eu acho que ninguém tem dúvida de que ela é uma expressão. É uma expressão. E na maioria das vezes ela é uma expressão de um sentimento. Qualquer tela, qualquer imagem, né? Tudo que já foi feito, né? Todo fruto da arte, a gente pode ter certeza que ela é fruto de uma expressão de um sentimento. E para a gente que está ali admirando, que está ali visitando, olhando para um objeto de arte, aquilo vai gerar na gente também um sentimento, né? Então, um objeto da expressão artística, ele vai carregar a expressão artística de quem o compôs, de quem fez, aquela música foi de quem escreveu, aquele livro foi de quem escreveu, aquela tela foi de quem pintou, mas ele também, subjetivamente nele, está ali grudado, né? Toda a interpretação sentimental de quem interagiu com ele. Né? Então, um objeto de arte, ele é um objeto de mão dupla, né? De tanto quem o expressou e criou, quanto de quem admirou, participou, ouviu, né? Bom, e na vida a gente vai vivendo, a gente vai caminhando pela vida,
a gente vai sentindo e a gente vai passando por tantas coisas durante a vida toda, mas na longevidade, né, quando a gente está mais velho, a gente tem muita história já vivida, né? A gente já passou por muita coisa. A gente, né, a nossa saúde já passou por vários momentos. Por momentos mais difíceis, por momentos mais fáceis, e a nossa história de vida também, né? A gente já enfrentou muita coisa, e cada vez mais a gente vai enfrentando. E na longevidade, durante o nosso envelhecimento, é muito frequente a gente, né, muitas pessoas, viverem a solidão, né? Terem uma vida mais distanciada dos outros, com isolamento social. É muito comum as perdas, a sucessão de perdas, né? E aí eu falo assim, perdas de pessoas queridas, claro. Os pares, né? Os pares ali vão indo embora. A minha avó, que faleceu há 2 anos atrás, com 105 anos, que já tinha então perdido marido, já tinha perdido a única irmã, já tinha perdido os pais, claro, já tinha perdido um filho, o filho mais velho, que era o meu pai. Ela já tinha colecionado tantas perdas que ela chegava para mim e falava assim: minha filha, eu acho que Deus me esqueceu aqui. Né? Então, assim, a longevidade, ela traz mesmo assim, um acúmulo de perdas. Perdas de pessoas, mas não é só perdas de pessoas, não, né? Tem várias outras coisas que a gente perde, que a gente já fica com medo de perder. Né? Quando a gente está ali sentindo aquela dor no joelho, o que a gente está com medo? Ai, será que eu não vou poder? Vai ter um dia que eu vou perder isso? Que eu não vou conseguir andar? Então, a gente perde, às vezes, funcionalidade, né? A gente perde. Teve um paciente meu que falou comigo assim: com o meu envelhecimento, eu perdi a paz de não sentir nada. Né? Então, assim, a paz de não sentir nada. Que às vezes, quando a gente está aqui, ó, sem sentir nada, a gente não percebe a paz que está entremeada assim nesse momento, né? Então, assim, o acúmulo de problemas de saúde, o acúmulo de perdas, de doenças, o isolamento, isso acaba sendo um cenário muito comum no envelhecimento, né? E a rede longevidade está aqui, inclusive, assim, atuando muito nisso, né? Tentando, assim, carregar essa bandeira dessa longevidade com significado, com saúde. Mas acontece, e a nossa sociedade, então, nesse momento, né, nesse momento da nossa vida contemporânea, a nossa sociedade, ela traz isso, né? Tantas dificuldades que as pessoas idosas enfrentam, né? Tantos nãos, tantas portas fechadas. A gente ainda tem um caminho muito longo, né, a percorrer. O caminho é longo para a gente percorrer e para a gente ter um envelhecimento com mais significado, né? E aí, as condições da saúde, que eu já falei, que ela é total, integral, uma coisa só, elas vão aparecer. E é muito comum a gente ver, por exemplo, as situações de depressão, de ansiedade, de preocupação financeira, trazendo uma ansiedade, uma depressão, de problemas para dormir, né? Por causa de dores várias, elas no corpo, no sentimento, né? E isso vai se acumulando mesmo com o envelhecimento. Então a gente sabe assim o tanto que é comum esses quadros de perda da saúde, né, às custas de problemas emocionais. Depressão e ansiedade, elas são extremamente frequentes, né, nas pessoas idosas. Bom, e como que o corpo vai manifestar isso? Né? Eu já trouxe aqui uma fala a respeito disso, né, da relação dos problemas de saúde físico com os problemas emocionais, mas a gente sabe também que, às vezes,
a gente não está bem, a gente não está, às vezes, doente, mas a gente está com alguma coisa ali na cabeça, um incômodo, um problema, uma dúvida, uma angústia, um medo, né? Eu estou falando sentimentos, sensações. A gente está experimentando essas sensações. E às vezes esses sentimentos, essas sensações, elas vão se manifestar na gente, no nosso corpo, como o quê? Às vezes uma tensão muscular, né? Uma tensão na região do pescoço. Às vezes a gente nem sabe por que, que a gente está sentindo aquilo, mas se a gente for pensar um pouquinho, e se a gente tiver essa conexão com a gente mesmo, a gente pode até chegar no ponto, eu acho que foi isso. A postura, né, gente? Às vezes a gente está assim com uma postura tão fechada, olhando para baixo. Isso também é uma forma da gente manifestar essas sensações do medo, a angústia, né? Dificuldade de respirar. A respiração, como que a respiração mostra o que, que a gente está sentindo, né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está muito preocupado, primeira coisa é aquela respiração ofegante, aquela respiração difícil, aquela sensação assim, porque quando a gente está bem, a gente não percebe que a gente está respirando, não. Mas a pessoa fala, minha respiração está muito difícil. Pode saber, tem coisa ali que não está bem. Uma cabeça pesada, uma dor de cabeça. Então, tudo isso são formas, né, do nosso corpo manifestar essas dificuldades, essas dores, essas disfunções, esses sentimentos que estão ali guardados e que, se eles estão guardados, se a gente não está expressando eles, se a gente não está elaborando, e aí a gente não vai resolver, né, o que está ali causando, a causa raiz de tudo isso, né? Estou com uma tensão muscular. Por quê? Porque estou preocupada com isso, com isso. Por quê? Estou sobrecarregado, cuidando muito do outro e não de mim. Por quê? Como que eu vou resolver? Então, assim, a gente precisa encontrar canais para a gente expressar tudo isso de uma forma mais saudável, né? E o nosso corpo está aqui, gente, prontinho para isso. E a gente, muitas vezes, né, com frequência, a gente não faz isso, né? Bom, mas será que a arte, ela pode ser um recurso de saúde emocional? Será que pode ser, gente? Pode. Muitas vezes a arte, ela vai conseguir expressar o que a gente não consegue nomear, o que a gente não consegue explicar. Tem coisa que não tem palavra. Tem sentimento que é difícil a gente achar uma palavra dele. Mas a arte, ela pode nos ajudar a expressar esse inominável, né? Assim, o que a gente não está sabendo dar nome, mas que está ali, né? A arte pode acolher, e ela acolhe o que não foi dito. Às vezes a expressão artística, ela vai acolher o que não foi dito, o que não tem palavras, né? Durante o envelhecimento, durante a longevidade, a arte, ela pode, olha, ela pode reativar na gente memória, afeto, um lugar de conforto, né? Trazer lembranças que vão nos confortar e fazer, às vezes, até a gente dormir bem. Bom, vou mostrar, falar para vocês aqui uma coisa que acontece comigo muito. Eu sempre tive uma relação muito intensa com os meus avós, e lá no interior, os pais da minha mãe, né, meus avós de Guanhães, moravam numa casa. Eu sempre que eu ia de férias, eu ficava no mesmo quarto. E nesse quarto, ele era no segundo andar, então tinha um telhadinho, assim, no andar de baixo, na janela de baixo. E a chuva fazia um barulho ali naquela janela, que era um barulho que para mim era uma arte aquilo ali. O meu sono vinha, que era uma delícia. E hoje eu tenho isso comigo, assim, às vezes eu tô com algum problema, alguma dificuldade, eu volto lá naquele barulhinho da chuva, no telhadinho, na casa da vovó, e aquilo ali me embala o sono, né? Então a gente precisa, assim, então a arte, ela nos ajuda a reativar memórias, afetos. Ela nos ajuda, gente, a reativar e reforçar a nossa identidade, a nossa individualidade,
seja ela qual for, né? Ela estimula o nosso corpo de uma forma sensível. Às vezes as aulas de arte, né? Elas mexem com a gente, elas nos ensinam a fazer coisas que a gente nunca fez. E esse estímulo novo faz muito bem para a gente. Ela pode trazer prazer, presença, e ela pode trazer pertencimento. Não é preciso saber dançar, não é preciso saber cantar, não é preciso saber pintar para fazer arte. Basta a gente se permitir sentir e expressar o que a gente está sentindo, da forma que for, né? Bom, dito isso, vamos nos preparar agora um pouquinho para a gente expressar, para a gente fazer um pouquinho de arte. Então, eu vou convidar vocês para isso, tá? Para isso, eu vou querer primeiro que vocês separem aí um papel qualquer. Qualquer papel. Pode ser um papel A4, pode ser uma cartolina, pode ser qualquer papel que vocês tenham aí fácil. E aí vocês vão utilizar também um lápis, uma caneta, lápis de cor, um giz, o que vocês quiserem, tá? Mas eu quero um papel, eu quero um giz, ou uma caneta, um lápis de cor. Quem quiser, na hora de fazer essa oficina, né, essa dinâmica que a gente vai fazer junto aqui agora, quem quiser colocar uma musicazinha aí que gosta, uma musicazinha baixinha, coloca. Se não quiser também não precisa, tá? Mas prepara o ambiente aí. Deixa o ambiente aí preparadinho pra gente. E vamos começar. Então a gente vai fazer uma vivência, que o nome dessa vivência, eu chamei essa vivência de corpo, imagem, palavra. Tá? Corpo, imagem, palavra. E para a gente se preparar para ela, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente ter um tempinho de olhar lá para dentro, tá? Então todo mundo, né, gente, vai sentar ou vai ficar de pé, pode ficar sentado onde está, se quiser senta no chão, numa almofada, vai para um cantinho. Mas sente-se confortavelmente, fique numa posição confortável para o seu corpo e de olhos fechados. Então vamos fechar os olhos e agora a gente vai respirar junto 3 vezes, de forma profunda, profunda. 3 respirações profundas. Relaxar o corpo, olhar para dentro, os olhos continuam fechados, tá, gente? E a gente vai sentir o nosso corpo, sentir o nosso corpo. Como que eu estou agora? Como que tá o corpo? Será que eu tô tensa? Meu corpo tá tenso? Será que tem algum lugar aqui que está acumulando mais tensão? Tem alguma emoção passando aqui na minha cabeça, algum sentimento? Tem alguma emoção que está vivendo em mim agora, que está manifestando em mim agora? Será que eu estou ansioso? Será que eu estou
preocupado? Será que tem medo? Será que tem angústia? Será que tem inquietação? Né? Então vamos perceber isso, vamos sentir como que a gente está se sentindo agora. Sentir os sentimentos, perceber qualquer sensação que a gente esteja sentindo. E aí, gente, com os olhos fechados ainda, eu gostaria que cada um fizesse um gesto, qualquer gesto, mas um gesto que tente manifestar, representar essa emoção. Pode ser um gesto simples, um movimento com as mãos, pode ser um movimento com o corpo, curvar o corpo, movimentar o corpo, do jeito que vocês quiserem, movimentar os braços, balançar o corpo, mas tente expressar através do seu corpo, através do movimento do seu corpo, aquela sensação que você percebeu. Tenta expressar, tenta colocar no corpo essa sensação, tenta manifestar essa sensação com o seu corpo. Às vezes é difícil a gente fazer isso, mas é um aprendizado. Vamos manifestar, expressar através do corpo o que a gente está sentindo. Essa sensação que está ali guardada, tá? Bom, gente, agora a gente vai abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. E agora, ainda num tom de expressão, tá? Vamos tentar olhar para esse papel à nossa frente e tentar registrar aqui nesse papel, de alguma maneira, pode ser um rabisco, pode ser uma cor forte, uma cor leve, mas vamos tentar representar aqui nesse papel, na nossa frente, essa sensação, ou esse gesto, esse movimento que a gente fez. Mas vamos tentar levar isso para o papel de alguma forma. Então fique à vontade com o seu papel, com o seu material e tente colocar nele, de alguma maneira, o que você sentiu, a sensação, a expressão. Vamos tentar levar isso para o papel. A gente pode registrar com cores, a gente pode registrar com linhas, a gente pode registrar com forma. Mas vamos deixar que o corpo guie esse traço, sem preocupar, sem julgamento. É a sua sensação, é o seu movimento e é a sua expressão no papel. Não existe julgamento.
Gente, e tem mais uma última tarefazinha aí para a gente finalizar essa nossa vivência. Agora, mesmo quem ainda não terminou, quem está ali envolvido na arte dessa expressão no papel, né? Mas vamos olhar para essa imagem, ou para o risco, para o traço, para as cores, para o que a gente fez ali com esse papel. Vamos tentar encontrar uma palavra que representa um pouco isso. Então, se quiser colocar uma pequena frase que representa essa arte, que representa essa expressão, né, que começou na sensação, na percepção da sensação, na expressão corporal da sensação e nessa expressão no papel da sensação. Vamos tentar dar um nome para a gente guardar, uma palavra, uma frasezinha que a gente vai guardar esse momento de expressão através dessa palavra, através dessa pequena frase. É melhor a gente sentir do que a gente pensar. Então, às vezes, é aquela palavra ali que veio rapidinho na cabeça. É aquela frase que veio e que você já foi pensando, não, essa frase não tá boa, tá. Porque aqui é sentimento, é expressão, é sensação. Bom, todo mundo deu conta aí? Deu, Helena? Bom, então para finalizar essa vivência, vamos respirar de novo profundamente mais uma vez. Agora com os olhos abertos, vamos olhar para esse papel com carinho, com gratidão e vamos guardar essa palavra, essa frase como um símbolo pessoal, como um momento nosso com a gente mesmo, com as nossas sensações, como se a gente tivesse descoberto um caminho, como se a gente tivesse descoberto uma trilha, um caminho para a gente acessar o que a gente sente e expressar isso. Um caminho, uma trilha. E agora a gente vai ter um tempinho, né, para a gente poder partilhar um pouquinho dessa experiência. Eu gostaria de convidar quem quiser partilhar brevemente como foi a experiência, lembrando que o corpo continua sendo arte, mesmo envelhecendo. O nosso corpo é palco, o nosso corpo é expressão. A gente expressa o tempo inteiro, a gente expressa às vezes dores, problemas, doenças, desconfortos, mas a gente também pode expressar para o nosso bem. A arte ela é um caminho possível de escuta e de cuidado emocional. Tá? Quem gostaria de partilhar um pouquinho, gente? Ninguém? Pessoal, Vai, mamãe Michele. falando de Não, mim. vai, Michele. Pode ir, mãezinha, vai lá. Pode, você pediu primeiro, filhinha, pode falar. Não, é porque quando a Ju falou de caminho, eu mostrei aqui na tela rapidinho. A primeira coisa que me veio foi essa ideia de um caminho em círculos aqui, ó, que eu fiz. Fui fazendo vários círculos e círculos e círculos e círculos. E aí me veio essa coisa de que às vezes a gente é um labirinto da gente mesmo, que às vezes a gente acha que a gente está perdida, que a gente não está no caminho certo, mas a gente vai, a vida vai, né? Os ciclos de vida vão nos encaminhando e a gente vai descobrindo esses caminhos. Foi isso que eu quis passar através do meu desenho aqui.
E quando a Ju falou de caminho, de trilha, eu me identifiquei. Por isso que eu quis completar. Vai ser muito legal. Pode falar, pessoal. Alguém, gente, ou eu posso falar? Bom, eu pensei nessas 2 últimas semanas, eu tenho pensado muito e refletiu isso hoje. Eu preciso diminuir o meu ritmo, mas na verdade eu não quero diminuir nada do que eu faço, né? Mas eu preciso. Então, eu fiz um desenho que aqui não vai dar para ver, não. Mas eu coloquei assim no alto algumas nuvens azuis radiando muita coisa que é dentro de tudo que eu faço. Da minha área pessoal, profissional, eu como estudante. E aí eu coloquei uns flashes assim caindo de cores diferentes, simbolizando aqui que essa redução, que eu preciso diminuir, mas sem deixar de atuar em todas as áreas, né? E embaixo eu coloquei umas nuvens um pouco menores aqui. E aí eu escrevi assim: reduzir o ritmo, viver melhor. É a expressão. É a proposta disso que eu estou vivendo essas 2 últimas semanas, né? É isso. Eu também quero falar. Pode Quero falar. falar e quero mostrar o meu desenho. Vocês estão vendo aí? É com lápis de cor. Ah, mas está dando para ver alguma coisa, Rita. Chega um É, pouquinho mais perto, acho que vai dar. É, não sei Deu? não. conta pra gente como é que foi a sua trajetória, Rita. Então, o que que aconteceu? Juliana falando sobre ansiedade. Que a ansiedade, ela provoca vários sintomas, né? E o que que aconteceu comigo? Eu tive momentos aqui na minha vida de, aqui estou expressando, de é, altos e baixos, uns círculos, no que a Michelle falou de movimentos, uns movimentos, mas só que tem que os meus movimentos chegou a um certo nível que deu aquele frescor. Tá vendo essas franjinhas? Essas franjinhas são o vento batendo e a abertura, liberdade. E eu botei o nome do meu desenho de cura, porque hoje eu tive uma avaliação física e o professor, ele falou assim, Rita, você é nota 10. Você não toma nenhum medicamento, nunca tomei, e alimenta bem. E ele falou assim, quantas vezes se alimenta por dia? Eu falei assim, olha, eu faço só um alimento por dia, o almoço. Mas o almoço é verdura, muitos legumes e também muita proteína. Se não é carne, é ovo. E durante o resto do. Eu não sinto vontade de comer nada. Eu bebo suco, um suco natural, é, como uma fruta, só isso, mas eu não tenho vontade, bebo muita água. E aí, esse sentimento de ansiedade que você falou, que gera muitas coisas, quando você estava falando, eu não estava aqui dentro de casa, eu estava caminhando. E eu guardando, falei assim, gente, a Juliana é um espetáculo, porque ela fala uma coisa que é certa. A gente não tem uma doença, essa ansiedade não gera uma coisa assim que derruba a gente, mas pode acontecer de gerar coisas alérgicas, o que aconteceu comigo. Estou cheia de prurido no corpo. Ansiedade. Ansiedade por quê? Porque eu quero resolver umas coisas e não dou conta. Então, isso gera o que está aí, né? Até mostrei para o professor também. Ele falou, Rita, você tem que acalmar, porque eu faço muita atividade, Juliana. Eu danço, eu faço teatro, o meu corpo está em movimento o dia todo. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava no teatro. E só não canto. Cantava, mas agora eu não canto mais. Então, eu sinto que a gente tem que acalmar um pouco, né, Helena?
essa correria toda, essa velocidade que a gente anda, essa ansiedade de querer fazer tudo, de tentar ajudar as pessoas, de resolver os problemas que talvez que não é nosso, mas a gente quer ver uma possibilidade que a gente pode ajudar, mas não tem jeito. Então, isso gera ansiedade e gera consequências gravíssimas, que eu sou um exemplo dessa. Mas no momento agora, hoje, eu estou em paz. Estou me sentindo bem. Nota 1000 para mim, pelo que o professor falou. Rita, você está muito bem, continue assim. Esse é meu testemunho, a minha história. Que bom, Rita. E o limite, né, gente? Às vezes, assim, o que a gente precisa, às vezes, é de um limite. Limite para o corpo, um limite para atuação. Tem coisas que não estão sob nossa gestão, e se a gente tenta resolver, a gente só adoece, né? É. Bom, eu acho que a gente chegou aí ao finalzinho do nosso tempo, né, Paula? Sim, muito bem. Gente, que bacana assim a gente vivenciar isso, porque meu sentimento mudou aqui do começo do desenho para o final, me deu um sono, quer dizer, eu relaxei, porque hoje eu estava ligadaço o dia inteiro. Foi muito legal, assim. Juliana, eu acho que você traz uma reflexão importantíssima, junto com o que a Michelle, Helena e Rita trazem para a gente, uma reflexão sobre como que a arte pode contribuir para a gente até repensar alguns momentos da vida da gente, né? E ter mais tempo para cuidar dessa beleza que é a vida, né? Então, muito obrigada, viu, pela sua participação, mais uma vez brilhante. A gente agradece muito, né? Foi extremamente profundo, né, Ô, gente? Paula, deixa eu falar 15 segundos, Paula. Pode falar 15 segundos, seu Arnaldo. Como não deixar? Diga. Obrigado. Queria cumprimentar a Juliana, falar que, né, te respeito muito. Você é realmente. Eu acho que uma aula dessa tinha que ter 1 milhão de pessoas para te ouvir, né? O pessoal ouve os políticos aí, dá 1 milhão de visualizações. Uma aula dessa tinha que ter 1 milhão de visualizações. Então, Juliana, eu estou escrevendo um livro, vou te mandar o livro, chama O Prazer de Envelhecer. Queria o seu feedback, né? E falar sobre o meu desenho aqui, eu desenho muito mal, eu só fiz isso aqui, que é o momento quando eu comungo, eu faço esse gesto, então fiz esse gesto para você, em respeito a você, sua arte, a sua profissionalismo, eu me curvo a você. Você é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Nossa, Arnaldo, fiquei emocionadíssima, tá? Eu vou acabar expressando minha arte aqui daqui a pouco chorando. Obrigada pelas palavras, viu? Pelo carinho. Eu faço com amor. Eu gosto muito assim de estar aqui mesmo. É isso. O seu Arnaldo, no festival presencial, o senhor estava lá, a Michelle falou que ela é milionária, que ela já tem mais de 1 milhão de pessoas que seguem a rede. Então, 1 milhão de pessoas vão ver esse momento que a gente teve aqui, com os nossos seguidores da Rede Ah, Longevidade. Então, só corrigindo, a gente tem 1,5 milhão de pessoas nos 10 anos de rede que a gente alcançou. A gente não tem 1 milhão de pessoas nas redes sociais, não. Quem desculpa, não dera, é seguidor, não. quem Mas dera. depois dessa aula, eles vão virar nossos seguidores, tá, seu Arnaldo? Com certeza. Importante é que a gente tem que ser milionário. Mas tá bom demais. Brincadeiras à parte, que brincar também é arte, né, gente? Da leveza, da alegria e tudo mais. Enfim, vamos encerrar então este encontro de hoje, desta tarde, porque nós já tivemos um de manhã, né? Primeiro, agradecendo todo mundo, agradecendo a nossa equipe, né? Que é uma equipe que está aí está quase todo mundo aqui hoje presente e que a gente faz tudo com muito carinho, né, Juliana? Como a Juliana falou, faço com muito amor e nós todos aqui fazemos com muito amor, porque a gente realmente gosta muito de estar na Rede de Longevidade, proporcionando isso para vocês e, claro, para nós também, né? Agradecer a vocês, né, gente? Porque vocês são a nossa gente, como diz a Michele. E sem vocês, a Rede de Longevidade não faz sentido. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco e nos acompanhando nessa fidelidade que vocês têm à Rede de Longevidade.
e aos nossos parceiros, né, aos nossos patrocinadores, ao Conselho Municipal, que nos possibilita trazer algo com tanta qualidade para vocês, né, e com tanta aprendizado para vocês. Então, a todo mundo que faz parte dessa rede, muito obrigada mesmo, em nome de todos nós, né? Bom, hoje de manhã a gente teve uma oficina da arte de cuidar de si, que faz parte do Vida Soul, com a Juliana Saidio. Já vai ser liberado o link para quem não pôde participar poder assistir. Tivemos agora a nossa oficina Corpo Cena. Quarta-feira, pela manhã, 9 horas, a gente vai ter a oficina Inovação com Alma, que é do Vida Inova, e às 16 horas, do Vida Social. Então, Vida Inova, dia 24, 9 horas da manhã, com o Ciro e com a Carla Santana, que foram nossos professores, que vão falar para nós, né, da inovação, a tecnologia com alma, colocar alma nisso que é tão frio às vezes, né? E à tarde, às 16 horas, Vida Social com a Natália Horta e Solange Brás, que vão falar do cuidar como arte, fazendo uma reflexão de práticas que humanizam esse cuidado, né? De 16 às 17 horas. Então, semana que vem, quarta-feira, a gente encontra de novo para mais esses dois encontros que estão trazendo tanto aprendizado para nós. Então, mais uma vez, obrigada. Vai aparecer aí agora na tela para vocês o nosso pool, né, de perguntas para a gente avaliar este encontro de agora à tarde. Então, peço a todos que avaliem e que aguardem um pouquinho para a gente tirar a nossa foto, tá? Quando tiver liberado para foto, você fala, viu, Jéssica? Para a gente poder ficar mais bonitinho ainda que a gente já é. Só um minutinho que eu estou encerrando a enquete e a gente vai fazer a foto. Então, isso eu queria agradecer a todo mundo, gente, né? Ju, que preparou esse encontro para gente, Paula aí nos bastidores, sempre junto, né? Nossa equipe toda que já foi mencionada aqui, Helena, Gina, Jéssica, Brenda, Aline, e é vocês, né? Arnaldo, Elisa, Cláudia, Maria dos Passos, Dória, duas Elisas, na verdade, Anália, Rita, enfim, gente, Maria Luísa, alguém está aqui como Pegasus, vocês, né, são importantíssimos para a gente poder estar aqui junto, e quem vai nos assistir depois, também um beijo para todos. Eu com minhas unhas coloridas de festival até agora, estou aqui pela primeira vez em 46 anos, com as cores da rede nas unhas, e bora para essa foto, aparecendo minhas unhas. Vamos lá, Jess? Sim, prontinho. Muito bem. Um beijo, Muito pessoal. obrigada. Beijo. A Tchau, gente, gente. a gente se encontra quarta, 9 horas da manhã. Beijos. Combinado. Um Tchau. beijo. Obrigada, Ju. Beijão.